Meus amados, abramos nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá e de Israel, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, localizadas nesse texto. Daqui a pouco nós faremos a leitura dele. Então deixe a sua Bíblia aí posicionada. Queria saber quantas Bíblias nós temos hoje aqui. Se você está com a sua Bíblia no seu celular, pode levantar o seu celular também. Mas se você está com a sua Bíblia, pode levantar a sua Bíblia. Quantas Bíblias, irmãos, nós temos aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Louve a Deus. Eu quero pedir a você que você coloque o seu celular no modo avião, tá? Nós vamos decolar agora. Vamos decolar. Coloque o seu celular no modo avião. Tire as notificações. Você hoje, a partir desse momento, só vai receber notificação do céu, meu irmão, em nome de Jesus. Aliás, você já tem recebido notificações do céu desde que esse culto começou, através das leituras bíblicas, através dos cânticos, dos hinos. Deus já tem falado ao nosso coração. Então, por favor, desligue o seu celular, ou se você está usando para a leitura bíblica, coloque-o no modo avião para que você possa estar conectado apenas com o Senhor e com aquilo que Deus quer falar com você. Estamos realizando nos cultos da noite uma série de mensagens sobre despertamento espiritual, sobre o avivamento que precisamos. Ao longo da história do cristianismo, nós poderíamos citar muitos momentos em que a igreja do Senhor Jesus experimentou um avivamento, um despertamento espiritual. Por exemplo, no século XII, na França, entre os valdenses, no século XVI, nós certamente nos lembramos da Reforma Protestante, com Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox e tantos outros. Na Inglaterra, também com os puritanos no século XVII, no século XVIII, novamente na Inglaterra e no país de Gales e também na Nova Inglaterra, no século XIX nos Estados Unidos, na Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte, em 1904 no país de Gales com Evan Roberts. É interessante algo que aconteceu nessa história do avivamento do país de Gales em 1904. Portanto, no início do século passado, um pouco mais de 100 anos atrás, que o avivamento espiritual naquele país trouxe problemas à produção que acontecia nas minas de carvão. Porque aquilo que era produzido nas minas era transportado por meio de burros, animais de carga. E os burros estavam acostumados a ser tocados pelos mineiros com palavrões. Mas os mineiros se converteram e pararam de falar palavrões. E os burros não conseguiam identificar que era para eles andarem. Eles não conseguiam, porque não eram mais tocados por palavrões. É justamente por isso, talvez, que alguns analistas dizem que no Brasil não está acontecendo um avivamento espiritual. Está acontecendo talvez uma grande colheita, mas não um avivamento espiritual, porque o avivamento espiritual gera mudança, gera transformação de vida a partir daquilo que a gente fala, atinge aquilo que a gente sente, os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa vida por inteiro. Os nossos relacionamentos são afetados. Um despertamento espiritual afeta a nossa vida por inteiro. Em 1946 tivemos um outro avivamento nas Ilhas Novas Hébridas com Duncan Campbell. Em 1966 na África do Sul, entre os Zulus com Erlo Stegen. E em 1907, ou seja, desde 1907 praticamente até hoje, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, um grande avivamento tem acontecido. Meus amados, não temos menor dúvida que precisamos de um grande avivamento espiritual na nossa nação. Entretanto, para que haja um avivamento na nossa nação, o povo que se chama pelo seu nome precisa ser alcançado antes por este grande avivamento. Precisa
ser alcançado por este grande avivamento. A Igreja do Senhor no Brasil precisa sair da sua inércia e experimentar esse poderoso avivamento espiritual. Precisa aprofundar, como dissemos alguns domingos atrás. Alguém já disse que a igreja no Brasil parece como um rio muito extenso, bem grande, mas cujas águas não passam da canela, porque não tem profundidade. Se nós queremos um grande avivamento que traga transformação social, moral, espiritual ao nosso país, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Meus amados, nós sabemos que a igreja é feita de gente como eu e você, meu irmão. Uma igreja avivada é aquela em que os seus membros estão experimentando um avivamento espiritual nas suas próprias vidas. O avivamento começa conosco, com cada um de nós. Para que a igreja experimente esse avivamento, cada crente precisa experimentar um avivamento. Hernandes Dias Lopes, num livro sobre esse tema, ele diz que a maioria dos cristãos adota hoje, infelizmente, um cristianismo desfigurado, no qual a verdade é ultrajada, a palavra é relativizada, os valores absolutos de Deus são pisoteados, os valores são derretidos, os sólidos se derretem, viram líquidos, fluidos. A consequência natural disso é uma fé vacilante, uma vida mundana misturada com o pecado. Os crentes de hoje, diz ele, não raros, são pouco diferentes das pessoas do mundo. Por quê? Porque o namoro é igualmente licencioso. O sexo antes do casamento, fora do casamento, é algo normal, natural para muitos hoje. Os negócios são igualmente enrolados e muitas vezes corrompidos por um sistema corrupto que assola a nossa sociedade. A falta de integridade nos compromissos e verdade nas palavras é uma realidade. Há crentes que são cativos de vícios degradantes e, para manter as aparências, muitas vezes colocam máscaras, não como estas que nós utilizamos para nos proteger contra a Covid, mas outras máscaras para manter as aparências. E assim essas pessoas cometem um duplo erro, o erro de pecar e o erro de tentar esconder o seu pecado. A qualidade de vida moral do povo evangélico hoje está muito aquém daquilo que Deus estabelece na sua palavra. E muitas vezes dá vontade de chorar por aquilo que a gente vê em termos de noticiário, envolvendo pessoas que se dizem evangélicas. Não adianta racionalizar, criando motivos para justificar o pecado, porque Deus sonda os nossos corações, Deus pesa os nossos corações, e diante dele a luz e as trevas são a mesma coisa. Ele enxerga tudo que está diante de nós. Ninguém escapa do escrutínio de Deus. Os seus olhos oniscientes devassam as máscaras que porventura venhamos a usar. Diante de Deus não adianta disfarçar. Ele requer verdade no coração, Ele requer a verdade no íntimo. Ele não se satisfaz com a nossa aparência, Ele vê muito além da aparência, Ele enxerga a nossa essência. Infelizmente, meus amados, corremos o risco de colocar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus no piloto automático, achando que não precisamos de mais nada da parte de Deus. Quais seriam as características de uma igreja avivada? É o que procuramos estudar ao longo desse tempo nessa série. Uma igreja avivada, eu gostaria de dizer hoje, é uma igreja que tem fome de Deus. É uma igreja que tem fome da presença de Deus. É uma igreja que deseja que a presença de Deus seja real, seja manifesta mais do que qualquer coisa no seu meio. Wayne Cordeiro
disse que essa igreja anseia a presença de Deus mais do que qualquer coisa, mais do que instalações espaçosas, mais do que programas de vanguarda, mais do que aumento na frequência, mais do que grandes orçamentos. Essa igreja anseia pela presença de Deus mais do que qualquer coisa. E esse autor americano vai dizer algo tremendo. Ele disse que se tirássemos o Espírito Santo das igrejas americanas, das igrejas da América do Norte, muitas delas continuariam vivendo como se nada tivesse acontecido. Você poderia retirar o Espírito Santo, diz ele, da metade das igrejas dos Estados Unidos e elas seguiriam em frente como se nada tivesse acontecido. Porque essas igrejas colocaram a sua existência no piloto automático e passaram a existir simplesmente em função do seu passado e para perpetuar o seu passado e não em sintonia com o céu, para entender qual é o propósito de Deus, qual é a direção de Deus para a sua existência. Com toda certeza, o que mais desejamos é ver Deus agindo no nosso meio. E devo dizer aos irmãos que oro diariamente, pedindo a Deus que me ajude a fazer aquilo que devo fazer, mas que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode salvar aqueles que estão perdidos nos seus pecados e nos seus próprios caminhos. Só Ele pode transformar uma pessoa, só Ele pode transformar a história de uma família. O nosso papel não é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é Deus quem faz. O nosso papel é cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Quando desejamos profundamente ver Deus agindo em nosso meio, esse sentimento pode ser descrito como fome de Deus. Deus está presente em todo lugar, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não há um lugar sequer em todo o planeta, em todo o universo, onde Deus não esteja. Por isso é impossível fugir do seu Espírito, como diz o salmista no Salmo 139. Entretanto, Deus não manifesta a sua presença em todo lugar. Por isso, o que mais desejamos é ver Deus agindo com poder e graça em nosso meio, fazendo a obra que só Ele pode fazer. Nesse avivamento no país de Gales, em 1904, nós temos uma história interessante de um homem que foi até a cidadezinha de Logor para ouvir esse homem de Deus chamado Evan Roberts pregando. E ele desceu do trem e perguntou a um homem que estava na calçada, a um operário, onde é que Evan Roberts estava pregando. E aquele homem disse ao visitante da cidade: comece a andar. Comece a andar, que a presença de Deus levará você até lá. Porque a presença de Deus era algo notório, era algo pujante, era algo presente. E a presença de Deus trazia quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, transformação de vida, de relacionamentos, de famílias, de histórias. Quantas novas histórias foram escritas a partir daquele avivamento espiritual? Porque Deus interveio na vida do seu povo. Se temos fome de Deus, como podemos saciá-la? De que maneira poderemos ver Deus agindo no nosso meio, em nosso coração, em nossos lares, em nossa igreja? De que maneira Deus manifesta a sua presença entre nós? Vá comigo agora então a 2 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 7. Normalmente nesse capítulo a gente até decora os versos 14 e 15, mas hoje nós vamos ficar com os versos anteriores. 2 Crônicas capítulo 7, de 1 a 7, diz o texto que quando Salomão acabou de orar, ele estava orando na dedicação do templo de Jerusalém.
Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois. Você tem noção do que é isso? 22.000 bois. Certa ocasião, viajando pelo estado do Mato Grosso do Sul, entre Campo Grande e Corumbá, é uma boa distância, cerca de uns 400 quilômetros mais ou menos. Nós passamos no meio de uma manada de bois, mas eu acho que aqui tinha mais bois do que naquela manada que a gente viu. 22.000 bois foram oferecidos ao Senhor naquele dia, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi havia feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava na casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Meus amados, nós temos aqui então esse relato da dedicação do templo e o momento em que a glória de Deus se manifesta no meio do povo. O que faz a glória de Deus descer de forma tão visível e poderosa no nosso meio? O que faz a glória de Deus se manifestar no nosso meio e saciar a nossa fome da sua presença? A presença de Deus se manifesta quando temos no coração um propósito de honrá-lo. A presença de Deus se manifesta quando temos no coração o propósito de honrá-lo. Tudo que Salomão fez foi em honra a Deus. Tudo que Salomão fez foi para honrar o Senhor. E Deus se sentiu honrado ali. E por isso a sua presença foi manifesta de forma tão preciosa, de forma tão real. Volte a sua Bíblia um pouquinho atrás, no capítulo 6. No capítulo 6, versos 7 e 8. A Bíblia vai dizer que o texto vai trazer-nos uma palavra de Salomão, quando ele vai declarar o seu propósito em construir esse templo. Ele disse: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. Davi tinha no coração o desejo sincero de honrar a Deus com aquela construção, e ele passou isso para o seu filho. O único desejo que ele tinha ao promover a construção do templo era honrar o nome do Senhor. Meus amados, Deus conhece melhor do que nós mesmos os propósitos do nosso coração. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Se o nosso propósito sincero é honrá-lo, preparemo-nos para vê-lo agindo entre nós, para ver a manifestação da sua presença. Você quer ver Deus agindo na sua casa? Você quer ver Deus agindo na sua família? Você tem procurado certamente honrar a Deus através da sua convivência em família? Você tem procurado honrar a Deus dentro da sua casa? Como é que você quer
ver Deus agindo na sua casa se você não procura honrá-lo dentro de casa? Você quer ver Deus agindo na nossa igreja? Você tem procurado honrar a Deus no ambiente da sua igreja? Com certeza Salomão viu a glória de Deus naquele dia, porque a motivação do seu coração era sincera diante de Deus. Ele queria, antes de tudo, que o nome do Senhor fosse glorificado naquela construção, naquela obra. Precisamos de um avivamento que nos leve de volta a viver para a glória de Deus, tão somente para honrar e glorificar o seu nome. Precisamos de um avivamento que nos leve a honrar a Deus em tudo aquilo que fizermos. Os nossos relacionamentos precisam honrar a Deus, a nossa convivência em família precisa honrar a Deus, a nossa atividade profissional precisa honrar a Deus. Tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Afinal de contas, tudo que fazemos que não resulta na glória de Deus, disse Russell Shedd, é lixo, é desperdício, é tempo e recursos desperdiçados. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 14 e 15, Jesus diz que nós somos o sal da terra, mas no verso 16 ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. E ele vai dizer assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Pai é glorificado através das nossas obras, através das nossas atitudes, através da transformação que Deus opera em nós. Que Deus nos conceda corações íntegros e alinhados com o coração de Deus. Alinhados com o coração de Deus. O Henrique Cordeiro diz que nós precisamos sincronizar o nosso coração com o céu. Precisamos sincronizar o nosso coração com o céu, de tal forma que aquilo que toca o coração de Deus toque o nosso coração também. Hoje nós temos um recurso preciosíssimo na área de informática, que é a sincronia em nuvem, armazenamento em nuvem. Aquilo que você armazena na nuvem, você consegue abrir em qualquer dispositivo, acessando aquela nuvem. Quantos e quantos de nós perdemos arquivos nos HDs dos nossos computadores? Mas a partir do momento que você salva na nuvem, o computador pode morrer, o celular pode ser perdido ou roubado, mas os seus arquivos estão lá na nuvem, estão salvos lá e estão seguros. O que você faz no computador, você abre num tablet e você abre também no seu celular, porque estão todos sincronizados. Essa sincronia precisa existir na nossa vida espiritual. Precisa existir entre nós. Precisamos plugar o nosso coração ao céu, a fim de viver como Deus vive, a fim de ver o mundo como Deus vê, valorizarmos aquilo que Deus valoriza, e dessa forma, aquilo que tocar o coração de Deus, tocará o nosso coração. John Wesley disse: valorizo todas as coisas apenas pelo preço que haverão de adquirir na eternidade. Valorizo todas as coisas apenas pelo preço que haverão de adquirir na eternidade. Estamos alinhando o nosso coração com o coração de Deus? Estamos vivendo segundo aquilo que está na mente e no coração de Deus? Certa vez Deus mandou um profeta anônimo dirigir-se ao sacerdote Eli e dar-lhe um recado muito duro da parte de Deus. E dentre as palavras daquele profeta anônimo estava: Deus levantará para si um sacerdote fiel, que fará tudo aquilo que está na sua mente e no seu coração. Deus deseja que nós façamos exatamente aquilo que está na mente, na sua mente e no seu coração.
Se nós queremos ver a glória de Deus em nosso meio, se nós queremos ver a manifestação da presença de Deus entre nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida em família, na vida da nossa igreja, nós precisamos viver para honrar a Deus, e vamos honrar a Deus valorizando aquilo que Deus valoriza. E para valorizar o que Deus valoriza, eu e você precisamos estar sincronizados com o céu. Precisamos gastar a nossa vida em função daquilo que Deus valoriza, daquilo que é importante para Deus. Um coração alinhado com Deus procurará sempre viver para a glória de Deus e com certeza verá a glória de Deus. Mas em segundo lugar, meus amados, a presença de Deus se manifesta quando oramos. Se manifesta quando oramos. Vá comigo a 2 Crônicas capítulo 7, verso 1. Tudo o que aconteceu quando Salomão acabou de orar. O fogo desceu, consumiu o holocausto, a glória de Deus veio sobre aquele lugar quando Salomão acabou de orar. O pedido de Salomão está aqui no verso 40 do capítulo anterior, no capítulo 6. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Esta foi a oração, este foi o pedido de Salomão. E Deus ouve e move a sua mão quando ouve uma oração sincera. Você tem dúvidas de que uma oração sincera move a mão de Deus? Se temos fome da presença de Deus, a pergunta é: por que não oramos? Ou por que não oramos o suficiente? Normalmente não oramos porque Deus não é prioridade para nós. Não oramos porque dizemos que não temos tempo para orar. Não oramos porque achamos que sabemos nos virar sozinhos. Isso me faz lembrar também de uma experiência que Hernandes Dias Lopes viveu lá na Coreia do Sul, indo a uma igreja de 55 mil membros. 55 mil membros. Essa igreja tinha 4 reuniões de oração todos os dias. A primeira às 4 horas da manhã, a segunda às 5 horas da manhã, a terceira às 6 e a última às 7 horas da manhã. 5 mil pessoas em cada reunião de oração. Centenas de carros no estacionamento e uma multidão dentro do templo para orar a Deus, para buscar o Senhor. E ele disse que quando aquela multidão começou a orar, parecia o murmúrio de muitas águas. Não consegui conter as lágrimas que rolavam do meu rosto ao perceber o fervor com que aqueles irmãos buscavam a face de Deus. Quando um dos membros daquela caravana que estava com ele perguntou a um coreano por que eles oravam tão cedo, logo de manhã, se isso não era uma questão cultural do povo coreano. Aquele irmão coreano disse: em todo o mundo as pessoas levantam cedo para ir à escola, para o trabalho, para tratar seus interesses pessoais e para ganhar dinheiro. Nós entendemos que Deus merece o melhor de nós, Ele merece as primícias da nossa parte. Se Deus é a maior prioridade da nossa vida, então procuramos mostrar isso, buscando a sua face bem cedo de manhã. Em outras palavras, meus amados, se nós temos fome da presença de Deus, precisamos simplesmente orar mais do que temos orado. Talvez você saiba o capítulo 7, verso 14 e 15 de cor. Volte comigo, 2 Crônicas 7, mas não leia comigo apenas o verso 14 e 15. Leia também o verso 13. 2 Crônicas, capítulo 7, de 13 a 15. Diz a palavra: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Gente, é Deus que está falando. Se enviar a peste entre o meu povo,
A Covid-19 não é uma peste, não, que tem atingido inclusive o povo de Deus, não. Aí ele vai começar a dizer: se eu enviar uma peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e desde agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se nós queremos a glória de Deus no nosso meio, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar e clamar ao Senhor para que Ele manifeste a sua presença entre nós. Depois que Salomão acabou de orar, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Se nós orarmos, nós veremos coisas tremendas da parte de Deus acontecendo entre nós. Mas em terceiro lugar, a presença de Deus se manifesta quando Ele aprova aquilo que fazemos. Quando Ele aprova aquilo que fazemos. Primeiramente, quando Deus aprova a nossa adoração. Volte comigo ao capítulo 7, verso 3. Verso 3, 2 Crônicas 7, verso 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O fogo de Deus desceu e consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício. Algo semelhante, talvez você se lembre, aconteceu com Elias lá no Monte Carmelo. Havia a adoração dos adoradores de Baal que ofereceram os seus sacrifícios, mas no momento do sacrifício da tarde, Elias reparou o altar e colocou um novilho sobre ele e orou a Deus. E depois da sua oração, Deus mandou o fogo do céu. A manifestação do fogo de Deus era uma demonstração da aprovação de Deus. Deus estava dizendo lá no Monte Carmelo: eu aceito, eu aprovo esta adoração, não aquela feita por aqueles sacerdotes. Em outras palavras, aqui com Salomão, Deus estava dizendo: eu aprovei aquilo que você fez por mim, em honra a mim. A glória de Deus desce quando Ele aprova aquilo que fazemos, inclusive a nossa adoração pessoal e individual. Meus amados, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós não estamos aqui para assistir a um culto como meros espectadores, numa plateia para ver o que vai acontecer, para aprovar algumas coisas e reprovar outras. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para oferecer a Deus individualmente o nosso culto ao Senhor. Todos nós estamos aqui com essa responsabilidade no nosso coração de prestar, de oferecer um culto a Deus. Deus está aprovando o culto do nosso coração. Ele vê o meu coração, Ele vê o seu coração. Ele está aprovando o nosso coração. Ele está encontrando em nós um coração de adorador. Deus está aprovando a nossa atitude durante o culto, especialmente porque o culto é para Ele. E o que importa não é aquilo que eu gosto, mas aquilo que Deus gosta. E o que Deus gosta é de encontrar em mim, em você, um coração de adorador. E é isso que Ele está procurando, na essência, não na forma. Povos de todo o mundo adoram a Deus de diferentes formas, mas na essência é a mesma adoração. E haverá um dia em que todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante do Cordeiro, adorando o seu nome por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E lá, você imagina como é que vai ser o culto?
Eu não posso nem imaginar, irmão Apolônio, como é que vai ser? Porque a gente vai estar do lado dos nossos irmãos da África, do outro lado os irmãos da Ásia, depois do outro lado os irmãos da América, América do Sul, América do Norte, gente de todo lugar, das tribos indígenas, todo mundo louvando a Deus, bendizendo o seu nome. Que esse dia chegue logo, irmãos, que esse dia chegue logo para todos nós. A presença de Deus se manifesta quando Deus aprova a nossa adoração pessoal. A presença de Deus se manifesta quando Ele aprova a nossa consagração. Vá comigo aos versos 4 e 5. 2 Crônicas 7, versos 4 e 5. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. E aí você se lembra, 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. O templo que Salomão construiu foi certamente uma das grandes maravilhas do mundo da sua época. Foi o melhor que ele pôde oferecer a Deus. Algumas toneladas de bronze, algumas toneladas de ouro, era o que ele podia oferecer a Deus. Ele ofereceu o melhor, ele ofereceu a Deus o melhor. Hoje, Deus merece o melhor de nós, e o que mais Ele quer receber de mim e de você, somos nós mesmos. Hoje, no contexto do Novo Testamento, o que fica para nós é Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos que representam a integridade do nosso ser, a totalidade do nosso ser, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que Deus espera receber de cada um de nós, com total dedicação ao Senhor. O melhor que eu e você podemos oferecer a Deus hoje somos nós mesmos, é a nossa própria vida no altar. Não experimentaremos Deus em profundidade se lhe oferecermos apenas as sobras, se não lhe oferecermos o melhor de nós mesmos, se não lhe oferecermos as primícias daquilo que somos, daquilo que recebemos dele mesmo. O resultado do avivamento foi tremendo. Vá comigo ao verso 10, 2 Crônicas capítulo 7, verso 10, vai dizer que no 23º dia do 7º mês, Salomão, enviou o povo para casa, e este seguiu alegre, de coração feliz, pelo bem que o Senhor havia feito a Davi, a Salomão e a todo o povo de Israel. Amados irmãos, todos nós aqui, por algum motivo, já sentimos fome, né? Todos nós aqui, por algum motivo, já sentimos fome. De repente, não tivemos condições de comer naquele momento que gostaríamos de comer, mas num outro determinado momento conseguimos matar a nossa fome. E talvez você já tenha ouvido alguém dizer: acabei de matar aquilo que estava me matando, que era fome. A minha oração é que todos nós tenhamos uma fome bem diferente dessa que ataca o nosso estômago. Que nós tenhamos fome de Deus. Se nós tivermos fome de Deus, nós veremos a glória de Deus e voltaremos alegre para a nossa casa. Voltaremos alegre pelo bem que Deus fará às nossas famílias e à nossa igreja. Essa fome de Deus será suprida e produzirá os resultados que Deus espera, se tivermos o nosso coração alinhado e sincronizado com o coração de Deus, procurando honrá-lo e glorificá-lo em tudo aquilo que fizermos. Se dobrarmos os nossos joelhos e levarmos a sério o nosso tempo com Ele de intimidade e oração, e se buscarmos a sua aprovação em tudo que fizermos, incluindo na nossa adoração e na nossa consagração. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falarmos com Deus neste instante?
Deus quer começar essa obra de avivamento na sua casa por você. Deus quer enviar um grande, profundo avivamento espiritual a partir de você, não é a partir do outro. Deus está aprovando tudo aquilo que você tem feito? Ele tem encontrado em você um verdadeiro adorador, que vem ao templo para adorar e não para outra coisa qualquer? Ele tem aprovado a sua consagração, aquilo que você tem colocado no altar? Lembre-se que no Novo Testamento não existem substitutos. O que Deus quer de mim e de você, somos nós mesmos no seu altar. Lá no Antigo Testamento, Salomão colocou 22 mil bois, 120 mil ovelhas. No Novo Testamento, o que Ele quer de mim e de você, somos nós no seu altar. Ele está provando a nossa consagração, estamos oferecendo a Deus o melhor que temos. Como é que queremos ver a glória de Deus manifesta em nosso meio, se nós não lhe damos o melhor que temos em termos de dons, talentos, em termos de tempo, em termos de vida consagrada a Ele? Depois que Salomão orou, a glória de Deus desceu. Depois que você orar e assumir um compromisso de oração constante, incessante, não para cumprir uma tabela, não para cumprir uma obrigação, e buscar a face de Deus, você verá a obra do Senhor acontecer na sua casa, a obra do Senhor acontecer na sua família. Se você estiver disposto a viver a partir de hoje para a glória de Deus, para honrá-lo em tudo aquilo que Ele fizer, você verá a glória de Deus na sua vida, na sua casa e na nossa igreja também. Deus deseja enviar sobre nós um avivamento que nos leve a viver, a falar, a agir, a proceder tão somente para a honra e glória do seu nome. Que possamos honrá-lo por meio dos nossos relacionamentos, pela forma como lidamos e falamos com as pessoas e a respeito das pessoas. Que possamos honrá-lo com a nossa convivência dentro de casa, em família. Esse Deus que vê além das nossas máscaras e vê a nossa essência, que vê o nosso coração. Esse Deus maravilhoso está aqui e quer manifestar a sua glória nas nossas vidas. E a partir de nós, nas nossas casas, nossas famílias. E a partir de nós também na nossa igreja. Nesta igreja que pertence a Ele, que é dele. E existe somente para a glória dele. Pai Celeste, Deus bendito, contempla-nos aqui. Tem misericórdia de nós. Dá-nos cada dia mais fome da Tua presença. Que a Tua glória se manifeste nas nossas vidas, famílias e igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a viver tão somente para glorificar o Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a orar mais do que temos orado. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a Tua aprovação naquilo que fazemos, especialmente na nossa adoração, especialmente, ó Deus, na nossa consagração. Por favor, faz esta obra em nós. É o que te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém.